Olá pessoal, nessa aula a gente está iniciando o processo de texturização do nosso modelo no nosso curso básico de Maya, ok? A gente tem o que? O modelo já criado, que a gente criou para o nosso peixinho, para o nosso cenário, etc. E a gente vai aprender um pouco como colorir eles. Existem uma coisa fácil de colorir, que é só colocar uma cor mesmo, ou então a gente pode usar uma textura, que é um arquivo que a gente faz com como por exemplo utilizando um software 2D, o Photoshop ou o GIMP, que é o caso que a gente vai usar. É, Você cria esses arquivos de textura para dar bastante tonalidade que você quiser, os detalhes que você quiser na coloração do seu personagem e aplica esse mapa de texturização no seu personagem 3D. A gente vai ver isso aos pouquinhos, não se preocupem porque a gente vai ver tudo direitinho como que funciona. A gente vai começar essa aula estudando o que são os materiais, tá? A gente vai ver o que é material, a gente vai ver o que é UV, a gente vai ver o que é como exportar e importar essas coisas todas e criar texturas procedurais no nosso projeto também. Então, isso tudo daí, não se preocupem, vai ter bastante vocabulário novo que a gente vai aprender nessa semana, mas são a respeito de texturização, que é uma parte importante no 3D, que é a mesma da coloração, uma coisa mais viva no nosso personagem, ok? Vamos lá, no nosso Maya a gente vai ter uma aula agora que é a aula de um pouco mais técnica a respeito do que é uma textura, o que são materiais. Basicamente, o que a gente tem no Maya é assim: se a gente tem um modelo, no caso, a gente pode criar aqui, por exemplo, um Polygon Cube, Polygon Sphere. Eu vou criar aqui um atalho 2 para os dois. Aqui eu tenho um cubo. E o cubo, basicamente, ele vem cinza para a gente. Ó. A esfera também, ele vem cinza. Essa cor cinza que eles estão é a cor que vem como padrão no Maya. O padrão ele sempre cria num tipo de material que se chama Lumber 1. Eu vou mostrar para vocês o que é material. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre texturização são os materiais, que a gente chama também um nome mais profissional para isso seriam shadings, tá? Shade é como se fosse uma coisa de a aparência dele, tá? Então aqui a gente tem o menu shading, é desse nome que vem, tá? É uma coisa de fazer a forma dele em questão de escolher reflectividade, transparência, tudo mais. É como se fosse o tipo de material, porque na vida real a gente tem o plástico, tem madeira, tem metal, cada um tem uma reflectividade diferente, cada um tem um é mais fosco, um outro é mais brilhante, tá? Então tem uns que emitem luz, tem outros que não. Então tudo isso daí está associado no material. Então o material, só para não alongar demais, está aqui no nosso menu Window, Render Editors é a segunda opção aqui. Aí a gente abre o painel de materiais que se chama Hypershade. Hypershade ele vai abrir um painel para a gente vai trabalhar bastante com ele nessa semana. No caso ele abriu aqui com essa meio aqui muito grande, eu vou só arrastar um pouquinho do lado aqui para ele não ficar exagerado. Desculpem. O que é que ele mostra para a gente nesse painel? Ele mostra essas bolinhas aqui. Ó. Essas bolinhas são os materiais que já estão criados na nossa cena. Já existem esse aqui. No caso é o Lumber 1, o Particle Cloud e o Shader Glow. Esses dois aqui a gente quase não precisa usar eles, esquecem eles por enquanto. Depois, mais para frente, a gente vai ver o que eles podem ser num outro curso um pouco mais avançado. Mas por agora a gente tem esse Lumber 1. Olha o que é o Lumber 1. Se eu clicar nele, ele me vem uma série de opções aqui, mas ninguém mexe nesses valores como números aqui. Por exemplo, ele fala qual que é a cor dele em R, que é o Red, o canal Red, qual a cor em Green, que é o canal G, qual a cor em Blue, que é o canal B aqui. Então ele fala, ó, qual que é essas cores aqui? Ninguém mexe nisso aqui nesses números, tá? Já falo para vocês de cara. Em vez de mexer nesses números esquisitos todos aqui, a gente abre o Attribute Editor, você pode abrir ele aqui nessa lateral, tá? Clica aqui, ou então você clica Ctrl A, tecla Ctrl A, ele é a mesma coisa de clicar nesse cara, ele vai abrir aqui para a gente a opção, olha, do nosso material Lumber 1. Eu não aconselho vocês a editarem o material Lumber 1. Deixa o material Lumber 1, ele está cheio das opções dele aí, mas deixa ele cinza padrão como é o Maya. Porque assim a gente não atrapalha qualquer objeto novo que for criado. Se você coloca uma cor aqui vermelha, qualquer objeto novo que for criado ele vai vir com a cor vermelha ao invés de vir com cinza, que é a cor default, que é a cor padrão do Lumber 1. Então o que eu aconselho vocês para início de conversa é
criar um novo material. No caso, a gente vem aqui nessa listinha aqui de materiais que o Maya possibilita para a gente. Ó. Tem várias coisas aqui. Aqui para baixo, não se preocupem, são coisas muito avançadas, mas que a gente não vai ver tudo agora. Mas você pode selecionar aqui, por exemplo, surface. Esse surface aqui, ele vai listar somente surface, ele não vai listar as outras coisas que são um pouco mais para frente que a gente vai ver. Ele vai listar somente os materiais que existem no Maya para serem criados. Ó. No caso, eu vou criar mais um Lumber aqui. Ó. Eu vou criar, por exemplo, um Lumber e ele vai vir com o nome de Lumber 2. Tá? Eu poderia renomear ele aqui, eu poderia, por exemplo, chamar ele de material teste. Ok? Aí a gente coloca mate assim no final só para saber que é uma extensão, é um material. Então, ó, esse material teste é o que eu vou associar nos meus polígonos, nos meus modelos que eu quiser renderizar com essa cor aqui, que eu quiser que ele tenha essa cor. Então, só para conversar aqui sobre cores, eu posso clicar aqui, por exemplo, nesse cinzinha que está aqui, ó, e pedir aqui, por exemplo, uma outra cor. Ele abre para mim o Hue Saturation aqui, ó. Eu escolho, por exemplo, amarelo, um pouco mais de saturação, um pouco mais de valor. E aí a gente escolhe aqui, ó, qual que é esse amarelo. Tá, ok, gostei, eu achei lindo esse amarelo. Ficou esse amarelo. Só eu tirar meu mouse aqui, ele já soma aquela janelinha, ele já aparece aqui. Se eu quisesse puxar para o preto, eu veria aqui nesse slider, ou então eu volto com a cor, ele vai voltar para o branco. Atrapalhou todo o meu amarelo, mas olha lá, eu posso vir aqui buscar ele de novo. Ele fica como o último criado aqui, ó. Eu poderia escolher uma outra cor que eu quisesse, por exemplo, um azul bem bonito. Esse azul aqui é lindo, eu gostei dele, e eu vou deixar o meu Lumber de teste com esse azul. Como que eu faço para associar esse Lumber no meu objeto? Eu tenho algumas maneiras de fazer isso, são várias. No caso, eu vou arrastar esse painel aqui um pouquinho para o lado e vou querer associar esse Lumber no meu cubo, por exemplo. Eu posso selecionar o cubo. Uma primeira opção de se fazer isso é arrastar com o botão do meio do mouse, arrasta do nosso Lumber e joga lá no nosso cubo. Se eu jogar lá, solto o meu mouse, desculpa, eu dei um zoom aqui, solto o mouse, ele vai para lá corzinha, ok? Mas eu tenho uma outra forma de fazer isso também. Eu tenho várias formas, aliás, de fazer. Eu vou até duplicar essas nossas esferas aqui que eu vou fazer várias vezes. Eu posso vir aqui nessa esfera, selecionar ela e associar nela da seguinte maneira. Eu venho aqui no botão direito em cima do nosso Lumber e peço aqui para cima, ó, Assign Material to Selection. O que ele faz? Ele faz com que ele associe esse material naquela nossa coisa. A mesma coisa de ter arrastado, tá? Associe no nosso material que está selecionado. Eu poderia selecionar dois e fazer isso tudo ao mesmo tempo. Tudo que tiver selecionado vai receber. Outra maneira de fazer isso é selecionar o seu objeto, botão direito em cima dele. Ele vai abrir uma opção aqui para você, ó. Ixi, talvez embaixo está muito difícil de ver. Eu vou subir um pouquinho a minha câmera, que aí vai ficar mais fácil da gente ler o menu. Aqui ele vai abrir para a gente, ó, uma opção de Assign Existing Material. Aqui eu poderia clicar soltar o meu mouse aqui com o botão direito, eu solto ele aqui, ó, Material Test Match. Aí ele associou lá. Poderia ter um outro material, por exemplo. Aqui eu vou criar um outro Lumber. E nessa hora eu vou colocar uma corzinha aqui, por exemplo, linda dessa aqui, púrpura. E eu poderia, por exemplo, chamar ele de púrpura, só para mim não me confundir. Então aqui, ó, púrpura mate, ok? E no caso eu poderia selecionar esse carinha daqui, que é o último que eu ainda não associei, botão direito em cima dele, e ele me diria que, ó, Existing Material, ele tem lá o púrpura agora para a gente associar. Uma coisa que eu posso fazer, eu poderia criar um novo material. Por exemplo, eu posso criar diretamente um material aqui. Então eu poderia pedir aqui, por exemplo, botão direito em cima do meu objeto, Assign New Material. Ele vai abrir para mim essa janelinha, que olhem bem, ela é muito parecida com aquela parte que tem aqui no nosso Hypershade. Essa daqui, na hora que eu clicar qual material que eu quero criar, ele vai criar para mim um material novo. E olha lá, ele criou um material novo chamado Lumber 4. Eu poderia vir aqui, escolher uma cor para ele e olha lá, está feliz, já está associado com esse nosso objeto. Então isso daqui é só para a gente ter uma visão básica inicial sobre o que é um material,
como que o material é associado a um modelo, só para a gente ter uma primeira noção de que existe um painel, que é o Hypershade, que a gente acessa ele aqui no Windows, Render Edge no Hypershade, ok? Esse carinha é o carinha que vai nos habilitar a criar materiais. No próximo vídeo, que a gente vai estar gravando agora, a gente vai explorar as propriedades dos materiais para que a gente entenda o que realmente é um material, porque até agora ele é só uma coisa que eu escolho uma cor e associo no nosso modelo. Mas vocês vão ver que tem muitas outras opções que a gente pode associar no nosso material que vão fazer com que ele tenha a diferença entre um tipo de objeto e outro tipo de objeto no sentido de viscosidade, né? Como chama? Reflectividade, etc. A gente vê isso no próximo vídeo. Isso aí. Valeu!